A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais um vídeo da série Forças Destruidoras da Família. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre a segunda força, que é o hedonismo, a busca incansável e insaciável pelo prazer. Infelizmente, hoje em dia, nós temos visto uma geração correndo atrás de tudo quanto é tipo de prazeres. Prazeres estes que nós sabemos que são prazeres momentâneos. Mas, infelizmente, isso também não está muito distante da igreja. Muitos mesmo dentro da sua jornada cristã não têm aberto os seus olhos espirituais e têm vivido atrás de prazeres e mais prazeres. Quantas pessoas na história da nossa sociedade, a gente poderia citar nomes de pessoas famosas aqui, que buscaram o prazer, tiveram muito sucesso, até alcançar um pseudo objetivo de vida, porém, no findar da sua vida, eles chegam à conclusão que aquilo não era tudo que eles precisavam. É muito frustrante você viver uma vida toda atrás de alguns objetivos, de algum alvo, e quando chegar naquele objetivo e naquele alvo, quando você conquista, você chega à conclusão que ali, naquilo, não está a sua verdadeira felicidade. E é baseado nisso que hoje nós vamos meditar sobre esse hedonismo, essa força que tem tentado entrar nas casas e na sociedade, tentando destruir de uma maneira sorrateira e muitas vezes de uma maneira que as pessoas acham que estão caminhando e fazendo o certo, que estão buscando aquilo que a sua família precisa, aquilo que o seu bem-estar precisa. Mas, queridos, hoje aqui nós vamos meditar e que em nome de Jesus os nossos olhos espirituais se abram para o verdadeiro prazer. Aquilo que nós devemos colocar a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa força, em que a gente deve realmente estar buscando esse verdadeiro prazer. Queridos, nós temos na Bíblia a história do rei Salomão. Um rei onde a gente viu que ele alcançou muito sucesso, muitas riquezas. Um rei que teve 1000 mulheres. Um rei que buscou e conseguiu e alcançou. Mas no findar da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ali, numa meditação com toda a sabedoria que Deus deu a ele, ele começa então, parece que refletir sobre todas as suas frustrações, sobre todos os seus sucessos, sobre todas as suas conquistas, sobre as suas derrotas. E ali ele começa então a deixar coisas preciosas para nós meditarmos até no dia de hoje. Logo no capítulo 1, no versículo 2, Salomão escreve assim: que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele já era um homem idoso quando ele escreveu isso, quando escreveu tais palavras. Havia desfrutado de tudo o que a vida podia oferecer: riqueza, sabedoria, poder, saúde, felicidade, amigos, muito prazer. Mas chegou à conclusão de que tudo era demasiadamente supérfluo, ou vaidade, de vaidade em algumas versões. Lá no versículo 3, porém, Salomão demonstra pequenos sinais de esperança em uma pergunta que certamente muitos de nós fizemos ou ainda fazemos. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Eu acho que todos nós que trabalhamos muito, já paramos algum dia da nossa vida e fizemos essa mesma pergunta que Salomão. O que adianta tanto trabalho, tanto esforço?
Que vantagem o homem tem de trabalhar de nascer ao pôr do sol? Será que vale a pena levantar toda manhã, de segunda a sábado, bem cedinho, sair para trabalhar e chegar em casa exausto ao anoitecer? Então, Salomão nos induz a explorar essa questão e descobrir alternativas que podem dar um real significado à vida do ser humano. Sabedoria, ética no trabalho, vida familiar, saúde emocional e física e a tão buscada longevidade. Novamente, entretanto, a conclusão decepcionante é que todas essas coisas são vaidades. Então, queridos, nós paramos aqui para uma grande reflexão. Ninguém está dizendo aqui que nós não devemos ser felizes, não devemos gozar a vida que o Senhor nos deu. Não, não é isso que nós estamos dizendo, mas hoje a nossa reflexão é: o que é essa busca de prazeres e prazeres de prazeres? Qual deve ser a nossa real busca? Se você realmente perguntar para pessoas que estão viciadas em drogas, em bebidas, em pornografias, e perguntar a essas pessoas que estão dominadas por esses tipos de prazeres, elas vão te dizer certamente que isso é uma falsa promessa, que isso é sempre passageiro, que ela tem um êxtase no momento, mas depois, quando aquele efeito daquela droga passa, quando o efeito da bebida passa, é uma consequência muito ruim, e essas pessoas, elas entram numa escravidão. Aqui está a grande diferença. O prazer que escraviza e a liberdade em Cristo. Não useis da liberdade para libertinagem. O contrário que o mundo prega, o contrário que o mundo tem dito, que nós somos livres para fazer o que nós quisermos, ir para onde a gente quiser, tomar o que a gente quiser tomar, fazer do nosso corpo o que a gente quiser. Não, isso nos leva o contrário da liberdade, isso nos escraviza, isso nos faz depender daquilo, nos faz depender daquela situação, daquela droga, daquela pornografia, daquela bebida, daquele prazer. Ao contrário da liberdade, eu me torno escravo disso. Queridos, no livro de Tiago, e é um livro que eu aconselho para meditar justamente sobre este tema, lá no capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem. Ou em algumas versões fala: bem-aventurado é o homem que persevera nas provações. Veja que ele inicia o livro falando sobre perseverança. Ele não diz que teremos uma vida sem ter perseguições, sem ter lutas, não. Mas ele fala: persevere. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 2, fala: meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece que é antagônico alegria e provação, mas veja, quando a gente entende o fruto dessa provação, a gente vai entender o que é essa grande alegria. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queridos, é no caminho dessa perseverança que nós vamos ter a fé. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e inteiros. Então está dizendo o seguinte, que é para que a gente se alegre, porque esse caminho da provação, esse caminho que vai fazer com que a gente persevere em fé, vai nos tornar maduros e inteiros e íntegros, e nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, sem lhes faltar coisa alguma. O mesmo Deus que nos fala: alegre-se,
Alegre-se nas provações, porque quando você perseverar na fé, você será maduro e íntegro. É o mesmo Deus que te promete neste caminho: eu sou o seu provedor, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que cuida de você e nada irá lhe faltar. Então é nesse contexto que nós vamos ler aqui no versículo 12, que diz assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Aqui está o nosso alvo, aqui está o nosso verdadeiro prazer, queridos, que é caminhar rumo à estatura de varão perfeito, mesmo sabendo que teremos aprovação, mas quando o nosso olhar está no alvo, nós já sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ou seja, que mesmo caminhando por provações nesta terra, os nossos olhos estão atentos àquilo que é eterno, porque nós já temos uma promessa dada a nós que somos mais que vencedores, ou seja, nós caminhamos por uma batalha sabendo o final dessa batalha, que é a vitória, e que nós conseguiremos a coroa da vida eterna com nosso Senhor e Salvador, e que Deus prometeu aos que o amam. Deus te ama. Deus te ama. Não deixe que o mundo e os prazeres deste mundo roubem isso de você. Deus te ama e Ele já te prometeu a coroa da vida. E aí ele diz o seguinte, veja, nesse contexto, agora aqui no versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, prestem atenção, queridos, este é o caminho da morte. Ele está nos instruindo aqui nesse versículo. Muitas vezes a gente analisa o ato em si, a bebida, a droga, a pornografia. Veja que aqui no livro de Tiago ele dá um passo antes. Ele está nos explicando a raiz disso. Então ele diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo. Em primeiro lugar vem esta cobiça. Em primeiro lugar vem esse mau desejo, não é um desejo bom. Veja que Eva sabia do que Deus tinha instruído. E quando a serpente veio e falou: certamente não morrerá. Certamente não morrerá. Eva, isso gerou dentro de Eva um mau desejo. Veja que ela ainda não tinha comido o fruto. Mas ali, na mente e no coração de Eva, foi plantado este mau desejo. Agora vamos ver, quando isso é plantado em nosso coração, o que gera? Sendo por este arrastado e seduzido. Então agora esse mau desejo, agora leva o ser humano, ele arrasta e seduz o ser humano. Então, este desejo, tendo concebido, tendo gerado uma raiz, tendo nascido algo dentro de nós, dá luz o pecado. Então, queridos, a iniquidade vem antes. O desejo vem antes. É por isso que nós precisamos orar com as armas certas, não simplesmente combatendo o ato em si. Por isso que a graça, ela é muito mais profunda do que a lei. Vejamos, lá na lei diz o seguinte, que o adultério era quando um homem se deitava com uma mulher que não era sua. Uma vez ele deitado, quando ele tinha a relação sexual, pronto, concebido estava o adultério. Já na graça,
A palavra de Deus diz o seguinte, que se você olhar para a mulher do teu próximo e a desejá-la, você já cometeu o adultério. Porque é justamente esse caminho. O caminho do que está consumado no teu coração. O que esse desejo gerou já antes do ato. Antes do que nós vemos. Queridos, nós precisamos orar e quebrar. Senhor, tira o desejo de pecar, o desejo de ver, o desejo de usar. Tira de mim, Pai, o desejo. Porque é exatamente esse desejo, uma vez concebido, ele dá luz ao pecado. Agora aqui, o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. Queridos, nós precisamos entender este caminho e combater isso com as armas espirituais. Esse hedonismo, essa busca incansável, insaciável do prazer, o ter antes do ser. Muitos prazeres que socialmente são aceitáveis, mas estão dando à luz o pecado. E esse pecado está gerando a morte, e porém muitos não estão vendo que estão mortos vivos. Assim como Eva e Adão, ao comerem do fruto, eles se olharam e falaram: não morri, estou aqui. Mas depois eles entenderam que aquela morte era uma morte muito mais profunda, porque é uma morte espiritual que depois vai gerar a morte eterna. Queridos, nós não devemos, conforme diz em 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim: fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. A busca incansável deste prazer desenfreado é ao contrário da liberdade. A busca dos prazeres, do ter, buscar, a busca do prazer, da autossatisfação. Muitas vezes, mas eu não fumo, eu não uso droga, eu não vejo pornografia, mas muitas pessoas estão totalmente sendo influenciadas por outros tipos de prazer na comida, prazer nos seus deleites, prazer no trabalho. Quantas pessoas têm um prazer do trabalho e estão se esquecendo da própria família? Às vezes ama mais o trabalho do que a recompensa do trabalho. Trabalha. O seu prazer está em trabalhar, ou em ter sucesso, ou em ter diplomas, ou em ter títulos. Queridos, qual deve ser o nosso verdadeiro prazer? E para isso eu gostaria de meditar em 3 perguntas que nesse livro que nós estamos nos baseando, do pastor Jaime Kemp, Forças Destruidoras da Família. Ele faz 3 perguntas aqui que é interessante para a nossa reflexão. Por que o prazer não garante realização, felicidade e alegrias permanentes? Esse prazer que nos escraviza. Por que ele não nos garante isso? Segunda pergunta, qual é o perigo enfrentado pelo cristão que corre atrás de prazer? Terceira pergunta, qual é o papel do prazer na vida do cristão? Então, respondendo à primeira pergunta, que é, por que o prazer não garante a realização, felicidade e alegria permanente? E aqui, queridos, nós precisamos entender o que está lá em Eclesiastes 5:10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos.
isso também não faz sentido. Não conseguimos, queridos, desfrutar nenhum tipo de prazer que nunca mais nos leve a buscar mais e mais. Vocês já perceberam que quando o nosso coração não está buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e sim, em primeiro lugar, nós estamos buscando riquezas, fama, sucesso, dinheiro ou qualquer outro tipo de prazer, nós alcançamos. A gente queria um nível, nós alcançamos aquele nível. Quando a gente chega naquele nível, aquilo não nos satisfaz mais. Isso, a força do hedonismo, que é uma das forças que tem tentado destruir famílias e a sociedade, é este sentimento, é insaciável. Eu quero chegar num certo lugar e eu faço de tudo para chegar naquele certo nível, naquele certo lugar, e eu alcanço aquilo. Quando eu alcanço, a sensação não é de plenitude, de alegria e de satisfação. Pelo contrário, é de insatisfação e de desejo de quero mais. E aí eu vou para uma outra busca, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E eu vivo uma vida infeliz. Eu não estou dizendo que nós não devamos ter uma certa ambição em buscar as coisas, mas nós devemos buscar as coisas certas. A palavra de Deus diz, como nós lemos, busquem as coisas do alto, porque as coisas do alto são eternas e as coisas terrenas são passageiras. O que você tem buscado em primeiro lugar? As coisas eternas ou as coisas terrenas e passageiras? Porque se em primeiro lugar você está buscando as terrenas e as passageiras, eu quero te dizer, no dia de hoje, que você está escravo dos prazeres. E que isso vai ser temporário. Até você atingir isso. Depois que você atingiu, você quer mais? Você quer mais? E o problema não é querer mais. O problema não é querer um nível maior. Não. O problema é estar insatisfeito, insaciável. A ponto que muitas pessoas, elas se perdem nesse processo e chega um ponto que elas não conseguem mais achar razão para a sua vida e tiram a sua própria vida. Porque elas chegam à conclusão que elas alcançaram, mas continuam infelizes e continuam com aquele vazio, porque não são coisas desta terra que vai te satisfazer nunca. Isso são satisfações temporais. Mas a satisfação eterna, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela alegria que você não entende no meio das circunstâncias adversas, somente o Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, pode lhe dar. E é isso que Salomão, em Eclesiastes 5:10, eu vou ler novamente agora, com esse entendimento. Ele escreve: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também é vaidade. Isso também não faz sentido. Quando temos dinheiro e podemos aproveitar de todo o prazer que ele pode comprar, não nos sentimos satisfeitos. Sempre queremos mais. Tem algo de errado. Vamos entender aonde está o nosso coração. A palavra de Deus diz: onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. A segunda pergunta é: qual é o perigo enfrentado pelo cristão que corre atrás destes prazeres terrenos? É que tudo é absolutamente temporal e incerto. O perigo é isso. É porque nós estamos correndo atrás do vento, como diz a palavra. Também em Eclesiastes 5, 13, 15, Salomão aqui está nos dando uma aula do que realmente deve ser o prazer da nossa vida.
5, 13 e 15 diz assim: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas, porque Salomão viveu isso. Ele tem propriedade para escrever o que ele escreveu. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perde no mau negócio, se a pessoa perde toda a riqueza, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Portanto, queridos, a resposta dessa segunda pergunta é o perigo de substituir o que é passageiro e temporário por aquilo que é importante e eterno. Este é o perigo. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, o beber, o vestir, nos será acrescentados. Nos será acrescentado, queridos. E a palavra de Deus também acrescenta em Salmos, dizendo: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Então o Senhor diz, não somente no básico, nas suas necessidades do comer, do beber, do vestir, do morar, mas também os desejos do seu coração. Mas tem uma condição: coloque Deus em primeiro lugar e não os prazeres do mundo em primeiro lugar, não o seu trabalho, a sua vaidade, não, mas o Deus, o eterno Deus. Quando Ele ocupa o primeiro lugar na tua vida, Ele te dá aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. A terceira pergunta, então, é a seguinte: qual o papel do prazer na vida do cristão? A questão principal não é viver sem desfrutar os prazeres que a vida proporciona. Por favor, entendam isso. Mas é criar expectativas irreais a respeito e correr teimosamente atrás delas. O nosso problema é que esperamos que o prazer nos dê mais do que ele pode realmente oferecer. Os prazeres desta terra, os prazeres desta vida não te darão aquilo que você precisa. Ele não vai te dar essa alegria e esse gozo completo. Pelo contrário, ele te escraviza, ele te seduz, ele te leva a gerar luz a pecados, e estes pecados nos levarão à morte espiritual e depois à morte eterna. O nosso problema é que esperamos então que o prazer nos dê essa alegria. E esse é o motivo de ficarmos totalmente insatisfeitos. Queridos, em Salmo 16:11, a palavra de Deus diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O hedonismo, ele nos desvia, ele desvia a nossa atenção de Deus, do reino celestial, da sua justiça. O hedonismo, ele quer tirar Deus em primeiro lugar e colocar o prazer no trono da nossa vida. Porém, hoje, nós estamos, através deste conhecimento, entendendo que nós devemos, qual é a arma espiritual para combater o hedonismo? Busque a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, entendendo
que todas as coisas nos será acrescentada. E eu gostaria de finalizar lendo algumas perguntas para a nossa reflexão. E para que, caso em alguma dessas perguntas nós nos encaixemos, ao findar deste vídeo, dobre o seu joelho e fala: Pai, eu entendi que essa força tem me influenciado, ou tem influenciado os meus filhos, ou tem influenciado a minha casa. Mas hoje, através deste conhecimento, e entendendo que eu devo buscar o Senhor em primeiro lugar, eu quebro essa força em mim em primeiro lugar, na minha família, na minha casa e na minha sociedade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Você já percebeu que o prazer que perseguiu, uma vez alcançado, não lhe proporcionou a satisfação duradoura que tanto esperava? Você gostaria de mais, mais e mais? Você acalenta expectativas irreais a respeito do que o prazer pode oferecer? Você consegue ver o perigo que existe em substituir o que é temporal e passageiro por aquilo que é eterno e duradouro? Você consegue compreender e aceitar que o prazer momentâneo pode usurpar o primeiro lugar na sua vida, o qual deve pertencer a Deus e à expansão do reino de Deus? Será que o seu desejo de obter prazer, mesmo legítimo, está prejudicando o relacionamento com o seu cônjuge ou com os seus filhos? Você é capaz de aproveitar os momentos prazerosos para construir ou manter relacionamentos mais íntimos? Por último, o seu orçamento familiar está desequilibrado pelo fato de terem ultrapassado os limites de sua condição financeira, devido a algum tipo de prazer que se tornou mais caro do que você esperava? Como essa armadilha tem afetado a sua família? E para finalizar, eu gostaria que a gente finalizasse essa aula com o que está escrito através do profeta Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas, entretanto, todavia, quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E todos dizem amém e amém. No próximo vídeo, nós vamos refletir sobre uma terceira força que tem tentado destruir as famílias e a sociedade, que é o relativismo. Tudo é relativo, nada é absoluto. Porém, vamos ver as armas espirituais para combatermos também esta força que é maligna. Mas no Senhor nós venceremos esta batalha, porque já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.